Eu percebi que algo estava diferente no instante em que ele entrou na sala. Não foi o jeito de andar, nem o olhar seguro que sempre carregava, mas a forma como o ar pareceu mudar quando ele se aproximou. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse entender. Um arrepio lento percorreu minha pele, e eu soube que aquela noite não seria comum. Nós nos conhecíamos há tempo suficiente para saber onde estavam os limites. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Conversas medidas, olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, silêncios carregados de coisas não ditas. Tudo sempre ficou ali, suspenso. Até aquele momento. Ele se aproximou devagar, respeitando uma distância que parecia mínima demais para ser segura. Eu podia sentir o calor do corpo dele, a respiração tranquila, o controle aparente que só tornava tudo mais perigoso. Quando falou meu nome, foi baixo, quase íntimo, e aquilo me desarmou por completo. Não havia pressa. Havia intenção. Cada gesto parecia calculado para provocar, não para avançar. Ele inclinou levemente o rosto, como se quisesse ler meus pensamentos, e eu lutei contra a vontade absurda de fechar os olhos e me render àquele instante. Meu coração batia forte, denunciando tudo o que eu tentava esconder. Quando a mão dele tocou a minha, foi sutil. Um contato breve, quase acidental. Mas bastou. Meu corpo respondeu imediatamente, como se reconhecesse aquele toque. Não houve pedido, nem explicação. Apenas um silêncio denso, cheio de expectativa, onde tudo podia acontecer. Eu respirei fundo, tentando manter o controle, mas ele percebeu. Sempre percebeu. O olhar dele escureceu levemente, carregado de algo que misturava desejo e cuidado. Ele se aproximou mais um pouco, o suficiente para que eu sentisse a presença dele por inteiro, sem que ainda houvesse um verdadeiro avanço. O toque seguinte foi mais firme. Seguro. Não invasivo, mas decidido. Era como se ele soubesse exatamente como me deixar alerta, como despertar cada sentido sem ultrapassar a linha. Meu corpo se inclinou sem que eu percebesse, buscando mais daquele contato que já parecia necessário. O tempo perdeu o ritmo. Cada segundo se alongava, cada respiração se tornava consciente. Quando nossos rostos ficaram próximos demais para fingir que nada estava acontecendo, eu entendi que já era tarde para voltar atrás. Havia algo inevitável ali. O beijo não veio de imediato. Ele esperou. Esperou até ter certeza de que eu não recuaria. E eu não recuei. Quando finalmente aconteceu, foi intenso não pela urgência, mas pela entrega. Um beijo lento, profundo, carregado de tudo o que havia sido reprimido até então. Meu corpo respondeu sem reservas. O mundo ao redor deixou de existir. Tudo se concentrou naquele contato, naquela troca silenciosa de sentimentos e sensações. As mãos dele encontraram minha cintura, firmes, seguras, como se soubessem exatamente onde estar.
e talvez soubessem mesmo. Eu senti. Senti tudo. Cada arrepio, cada suspiro contido, cada batida acelerada do meu coração. Não era apenas desejo físico. Era conexão. Era reconhecimento. Era como se algo dentro de mim tivesse esperado por aquele momento sem que eu soubesse. Quando nos afastamos, foi apenas o suficiente para recuperar o fôlego. Os olhos dele me procuraram, intensos, perguntando sem palavras se eu estava bem. Eu estava mais do que bem. Eu estava viva de um jeito novo. A proximidade continuou, agora mais ousada, mais confiante. Não havia mais fingimento. O toque dele era atento, respeitoso, mas carregado de intenção. Cada gesto dizia que ele sabia exatamente como me provocar, como me deixar à vontade e, ao mesmo tempo, completamente envolvida. Eu percebi então que não se tratava apenas de prazer. Era a forma como ele me observava, como reagia a cada resposta do meu corpo, como parecia se importar com cada detalhe. Isso tornava tudo ainda mais intenso. A noite avançava, e nós permanecíamos ali, presos naquele universo particular, onde o tempo não importava. Não havia promessas, nem planos. Apenas a entrega ao momento, a sensação de finalmente permitir sentir. Quando tudo se acalmou, permanecemos próximos, respirando no mesmo ritmo, compartilhando um silêncio diferente, confortável. Eu sabia que algo havia mudado. Não apenas entre nós, mas dentro de mim. Ele encostou a testa na minha, num gesto simples, carregado de significado. E naquele instante, eu entendi. Ele realmente sabia exatamente onde tocar. Não apenas no meu corpo, mas em um lugar muito mais profundo. E eu soube que aquela história não terminaria ali. Porque algumas conexões não se apagam. Elas permanecem, marcadas na memória, no corpo e no coração.